Tem a certeza de que o seu fundo de emergência está bem preparado? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre as alterações a fazer ao seu fundo de emergência no atual contexto. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money! Here we go! The dollars are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Estava agora aqui a recordar que já faz cerca de um ano que eu lancei o meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si e não podia deixar de agradecer a todas as pessoas que já leram o livro, a todas as pessoas que têm mandado mensagens a partilhar que gostaram do livro, a partilhar as transformações que também aconteceram nas suas vidas com aquilo que implementaram e aquilo que aprenderam. É um livro que tem-se mantido nos tops, nomeadamente da FNAC, desde que foi lançado. E o meu muito obrigado a todos os leitores, muito obrigado àquelas pessoas que, como eu costumo dizer, foram e são agentes de influência positiva e que ofereceram o livro. De facto, este livro é uma bíblia das finanças pessoais. Era o livro que eu sempre quis escrever, apesar de ser o meu quarto livro. Este, sim, claramente é o livro que eu sempre quis escrever e que reúne, no fundo, aqui o meu conhecimento ao longo de 18 anos, numa metodologia que já foi testada e que já ajudou a vida de milhares de pessoas. E, efetivamente, poder dar este contributo de melhoria para a educação e literacia financeira em português e em Portugal, e saber que tem sido tão bem acolhido, deixa-me muito feliz e muito obrigado. E muito obrigado se está também a ouvir este podcast. E já agora pode partilhar comigo, eu gosto sempre de saber. Houve uma altura, se calhar mais ali no início, era muito engraçado, porque as pessoas partilhavam inclusivamente no Instagram e pegavam o livro. O livro andou por vários pontos do mundo, pessoas que aproveitaram para ler nas férias, pessoas também e portugueses que estão fora de Portugal, e um grande beijinho, um grande abraço para todos os portugueses que estão fora de Portugal e que diziam: Bárbara, já chegou aqui o livro a França, a Inglaterra, aos Estados Unidos, a Angola, a Moçambique, ao Dubai. Ou seja, recebi imensas mensagens e também e-mails e fotografias, e é muito interessante. Acho muita graça, porque as pessoas depois põem o livro na praia, ou o livro no jardim, nos vários pontos onde leem, e é engraçado ver até onde tem ido este livro. Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. Se está a chegar agora e, primeiro, ainda é nova aqui no podcast, antes de mais, seja bem-vindo ao podcast Manibar. E se não sabe de que livro é que eu estou a falar do livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, que foi um livro que eu escrevi e que retrata 7 passos para aprender a investir e atingir a liberdade financeira, e que pode encontrar nas várias livrarias, na UC, na Bertrand, na FNAC e online, e que é a melhor forma de resumir, é no fundo aqui uma bíblia de finanças pessoais, e para quem quer começar a dar os primeiros passos. Para quem não sabe por onde começar, o livro é uma ferramenta excepcional. E um dos temas que eu trago aqui vem mencionado no livro, mas há aqui um fator muito importante e que eu tenho de ressalvar, e por isso resolvi fazer este episódio sobre o fundo de emergência. E este é um tema muito importante e que eu já era para ter falado, e que trago neste episódio. E vamos sobretudo falar sobre as mudanças que são necessárias fazer num fundo de emergência, sobretudo no atual contexto económico, porque por vezes podemos achar que basta constituirmos o fundo de emergência, isto para quem já tem, e não é preciso mexer mais, e não é bem assim. Dizer que ter um fundo de emergência é um dos pilares fundamentais para uma boa saúde financeira.
este fundo, esta quantia de dinheiro reservado para situações imprevistas, permite acautelar tanto situações de uma emergência familiar, pode ser colmatar, obviamente, para quem tem direito ao subsídio de desemprego, mas pode ajudar a colmatar aqui alguma situação, alguma perda de rendimento temporário, ou às vezes coisas tão simples como há uma avaria em casa de uma máquina, há uma avaria de um carro, e vem uma situação como aconteceu, e eu tenho vindo a retratar aqui ao longo dos anos neste podcast, porque vi e tive o relato nas primeiras pessoas de várias famílias que conseguiram ultrapassar melhor uma situação, inclusivamente de crise, de pandemia, porque tinham este fundo de emergência, e que permite que em situações de adversidade não se entre em ruptura financeira. Por vezes há quem não dê a devida importância, mas este fundo é o que permite evitar, por exemplo, que em situações de emergência não só se entre em ruptura financeira, como se tenha de recorrer a empréstimo, a créditos, a cartões de crédito, que podem gerar mais dívidas, levar a situações financeiras mais complicadas e comprometer ainda mais a saúde das finanças pessoais. Portanto, o ter um fundo de emergência não é mais do que uma forma de se preparar para imprevistos, é ter um montante de dinheiro separado de parte, que esteja de fácil acesso e que permite então colmatar estas necessidades imprevistas, destas necessidades de emergência. Uma das questões, e sobretudo para quem nunca ouviu falar ao fundo de emergência ou simplesmente o pé de meia, é qual é que é o montante que eu devo ter. As boas práticas das finanças pessoais sempre falaram de 3 a 6 meses. Eu, Bárbara, aconselho que se tenha entre 6 a 12 meses e revi este valor e, sobretudo, a quando a pandemia, já tenho vindo a falar disso, é fundamental nós termos uma boa rede. Claro que para algumas pessoas podem achar que o valor necessário para ter entre 3, e falta explicar isto, entre 3 a 6 meses do custo de vida, e neste caso eu estou a falar entre 6 a 12 meses do custo de vida mensal. Como é que eu calculo este montante? Vou usar um exemplo dos 1000 euros para ser mais fácil de entender, até porque estão a escutar. Se eu tenho 1000 euros de despesas por mês, o meu fundo de emergência idealmente deveria ter entre 6.000 a 12.000 euros. E para quem acha que, ok, mas isto para mim eu estou a zeros, é muito dinheiro, como é que eu faço? Então vai começar por estabelecer um pequeno objetivo. E o pequeno objetivo é começar por um mês. Começar por ter um mês, depois passar para o objetivo de 3 meses, passar para o objetivo de 6 meses, 9 meses, 12 meses, ou seja, andarmos aqui em blocos de 3 seria o ideal para termos aqui como horizonte a constituição do nosso fundo de emergência. Então, Bárbara, e se eu usar, ok, eu estava até a constituir o meu fundo de emergência e usei o dinheiro. Se usou é porque precisou e não tem mal nenhum, é para isso que lá está. Usou o fundo de emergência, a situação normalizou-se, tenta e procura, assim que possível, repor o montante do fundo de emergência. É fundamental que ele continue lá, ou seja, eu uso, tenho uma situação imprevista, ele vai permitir amortizar essa situação, ou seja, acautelar essa minha emergência. Passando por esse período, eu vou repor o meu fundo de emergência. Há aqui, no entanto, um ponto fundamental que eu não vejo a ser falado, que apesar de eu ter vindo sempre a falar, e eu sou uma acérrima defensora da constituição do fundo de emergência, que é a necessidade de ajustar. É importante que o fundo de emergência seja reavaliado periodicamente para garantir que ele continua adequado às necessidades atuais de cada família, de cada indivíduo. Até porque as próprias despesas fixas podem mudar ao longo do tempo, assim como as condições de mercado. E esse é o momento onde nós estamos. As condições de mercado alteraram, sobretudo no último ano.
o contexto económico é completamente diferente e nós sentimos essa diferença no contexto económico. E no atual contexto, o ponto fundamental é que o fundo de emergência tem de ser ajustado. E já vos passo aqui o valor, porque há um valor da correção ou de ajustamento, conforme queiram chamar, mas o ponto essencial é olharmos para o custo de vida. E, portanto, há aqui claramente logo um indicador que é a inflação, que no último ano nós temos muito ouvido falar da inflação, que em termos económicos estamos a falar da subida generalizada dos preços num determinado período e que as pessoas perceberam que não era apenas um conceito macroeconómico e que efetivamente a inflação tem um impacto no nosso bolso. Porque é que isto não acontecia? Porque não estava a valores como estão agora. Com valores acima de 7% da inflação e depois de, nos últimos meses, termos chegado a ter alturas de inflação a 2 dígitos, a minha recomendação, e sim, estou a recomendar, é que façam um ajuste do vosso fundo de emergência em 10%. E isto aplica-se a quem já tinha um fundo de emergência constituído, aplica-se a quem também ia a meio e ajusta. Exemplo concreto para ajudar aqui um bocadinho a tangibilizar. Se eu tinha, vamos pegar no tal exemplo dos 1.000 euros. Eu tenho os 1.000 euros, quero constituir o meu fundo de emergência e de repente eu tinha aqui o objetivo de constituir os primeiros 3 meses. Ainda estou aqui numa fase inicial. Constituir os primeiros 3 meses. Portanto, o meu objetivo primordial era ter 3.000 euros de parte no meu fundo de emergência. Ao dia de hoje, eu já não vou ter como valor indicativo, porque nós estamos sempre a trabalhar com o valor mensal vezes o número de meses, eu vou pegar no valor mensal e somar-lhe 10%. Portanto, se eu tinha 1.000, passam a ser 1.100. Logo, os 3 meses de fundo de emergência não são 3.000, são 3.300. Portanto, ajustar o fundo de emergência porque a situação económica ajustou-se, sob pena do fundo não chegar para acautelar as necessidades de emergência que possamos vir a ter. Para quem não tem ainda qualquer fundo de emergência, como é que pode criar? Quais é que são os passos? Por onde é que deve começar? Primeiro de tudo, fazer um mapa de receitas e despesas. Muitas vezes fala-se do orçamento. Para que é que serve o orçamento? O orçamento é aquilo que me vai ajudar, quer dizer, há uma confusão entre o mapa de receitas e despesas e o orçamento, mas é aquilo que é a fotografia que me vai ajudar a entender qual é que é o meu padrão de vida. Portanto, eu vou olhar para as minhas despesas e vou verificar qual é que é o meu padrão de vida. Claro, e aqui mais uma nuance indo mais fino, nós podemos ter um fundo de emergência que vai colmatar todo o meu padrão, todo, e o meu padrão não inclui a poupança, ou posso querer fazer mais largo e incluir efetivamente a poupança. Vou dar um exemplo, uma vez mais. Temos os 1.000 euros. Vamos imaginar que dos 1.000 euros que eu tenho todos os meses, 900 era para despesas e eu poupava 100 euros. A dúvida por vezes é, eu calculo o meu fundo de emergência sobre os 900 ou sobre os 1.000? Em bom rigor, calcularia, porque é pelas despesas dos 900, mas há quem prefira cobrir todo o seu padrão. Isto depois depende, obviamente, se a pessoa quer ser mais conservadora ou menos conservadora. Depois, dentro das despesas, há quem ainda faça um apuramento, por isso é que fazer este levantamento é importante, faça um apuramento, ok, mas estes 900... 700 são despesas essenciais e 200 são despesas que eu conseguia cortar. Estou só a dar exemplos para ajudar a entender. Então, Bárbara não devia fazer sobre os 700, está a fazer um fundo de emergência mais enxuto, porque obviamente que numa situação de emergência mesmo, é muito possível que ajustemos o padrão. Mas o facto de eu fazer ali muito, perdoem-me a expressão, à unha, pode gerar depois problemas. Ou seja, eu não ter as necessidades acauteladas. O que é esta? Isto é uma almofada financeira. É aquilo que me permite dormir com alguma tranquilidade.
é aquilo que me permite saber que, mesmo que haja aqui uma coisa que abane, eu consigo acomodar essa despesa. Portanto, aqui a minha recomendação é que incluam todas as despesas, pelo menos. Depois aqui se inclui quem tem poupança e consegue fazer a poupança, se inclui ou não. Depois essa parte é mais larga. Não sejam tão enxutos nas poupanças. Nas poupanças não, nas despesas. Como neste exemplo que eu estava a dar, entre só faço, calculo o fundo de emergência pelos 700 ou pelos 900. Neste caso, calculava pelos 900. Ou os 1000 mesmo, não é? Mas no mínimo pelos 900, porque assim fica com um fundo de emergência bem apetrechado. Depois, o próximo passo é sabermos quanto, que acaba por estar ligado, quanto é que eu devo ter de fundo de emergência em termos de objetivo e depois parti-lo em pequenas submetas. Portanto, eu já sei qual é o valor agora ajustado. Isto é completamente diferente e frisar isso. Uma coisa, estamos a falar do ajuste, é para quem já tinha, portanto, eu tenho já tinha um fundo de emergência constituído, vocês agora notam que falta dinheiro, não é? Portanto, vão repor estes 10%, acrescentem 10%. Quem está na constituição começa a incorporar nas novas poupanças para o fundo de emergência já um novo valor e repõe para trás os meses que já estavam. Quem está a constituir do início e não tem fundo de emergência começa a trabalhar agora e a constituir já com os valores atuais. E, portanto, vai apurar quanto é que necessita para os 12 meses e depois vai definindo os vários patamares até atingir esses 12 meses. Claro que eu conheço imensas pessoas que têm mais de 12 meses. Têm 24, têm 36. Bom, isto vai sempre depender, como em tudo, as finanças são pessoais, são personalizadas, vai sempre depender da necessidade que as pessoas têm de segurança. Obviamente que eu, como sendo especialista nesta área, trabalhando com milhares de pessoas, o que eu digo é, quando temos a literacia financeira sobre o que fazer e os passos seguintes a tomar relativamente ao dinheiro, é raro, a não ser em determinadas idades ou mediante algumas circunstâncias específicas do agregado ou da pessoa, que possam efetivamente levar a que haja uma maior necessidade de um fundo de emergência além dos 12 meses, o que eu verifico é que, efetivamente, quando há esse nível maior de conhecimento, as pessoas tendem a ficar confortáveis à volta dos 12 meses. E depois o resto do dinheiro é aplicado com uma estratégia de investimento de longo prazo, até para vários objetivos. Ponto a seguir relativamente, ou seja, terceiro passo para a constituição do fundo de emergência para quem está a começar. Comece o quanto antes. Mesmo que seja com pouco, mas Bárbara, eu só consigo começar a 30 euros, 50 euros, 100 euros, o que for, comece. Este é o seu primeiro objetivo, o primeiro patamar de poupança é a constituição do fundo de emergência. Ele tem de começar a ser constituído o quanto antes. Não fica à espera do momento ideal, comece a colocar devagarinho, um bocadinho de cada vez. É fundamental que comece, mesmo com pouco. Isto leva-nos ao quarto passo fundamental, que é automatizar o processo de poupança e constituição do fundo de emergência. Eu vou automatizar o processo, obviamente que é muito mais fácil para quem tem um rendimento fixo, portanto quem recebe o salário todos os meses, coloca uma ordem de transferência automática para outra conta e retira logo o dinheiro ali à cabeça e automatiza este processo. Define o montante que vai retirar todos os meses para a constituição do fundo de emergência e aquilo fica a fazer automaticamente. É fundamental criar este automatismo. Depois, outro ponto que é fundamental, que ajuda a acelerar, é aproveitar todos os rendimentos extra para reforçar o fundo de emergência, seja subsídio de férias, subsídio de Natal, reembolso de IRS, trabalho extra que faça, part-time, portanto, todo o rendimento extra que consiga ser uma ajuda para o reforço do fundo de emergência vai ajudar a acelerar aqui o processo. Por fim, não menos importante, é não deixar o dinheiro parado e investir. Como assim, Bárbara? Então, mas é um fundo de emergência e vou investir? Claro que vai investir. E vai investir em instrumentos que tenham, sobretudo, duas características: baixo risco e elevada liquidez. O que é que isto quer dizer? Eu não quero perder o capital que eu estou a colocar
inicialmente, portanto, estamos a falar de produtos com capital garantido e elevada liquidez, é eu transformar aquele dinheiro, eu ter rápido acesso àquele dinheiro. Porquê? Porque é um fundo de emergência. As emergências acontecem quando a gente menos espera e eu tenho que ter rápido acesso ao dinheiro. Portanto, o dinheiro a estar aplicado. O foco não é tanto aqui a rentabilidade, começam a aparecer aqui alguns instrumentos que efetivamente acabam por se enquadrar melhor para o fundo, para a constituição do fundo de emergência, mas o importante é, independentemente de onde esteja, porque eu sei que há pessoas não só em Portugal como em vários países, isto é transversal a todo o mundo, ou seja, quando for, independentemente do país onde esteja, quando for procurar um instrumento para colocar o seu fundo de emergência, ele tem de cumprir essencialmente estes 2 pontos, que é baixo risco, elevada liquidez, se conseguir, obviamente, que tenha uma rentabilidade interessante, tanto melhor, não é? Tanto melhor, mas estes são os 2 pontos fundamentais. Recapitulando, este é o momento de ajustar o fundo de emergência. Se acha que o fundo de emergência estava feito dano, está na hora de ir olhar, fazer as contas e reforçar o seu fundo de emergência. Ajuste o fundo de emergência. Se está no processo de constituição, tenha já este ponto em consideração e comece já hoje a ajustar aos 10%. E porquê? Ainda vamos ter aqui um período de inflação elevada e é mais prudente nós assegurarmos que perante o imprevisto nós temos essa capacidade financeira para fazer face a esse imprevisto sem haver aqui um desequilíbrio das nossas finanças pessoais. E era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Continuar a agradecer-vos vou sempre agradecer-vos todas as mensagens de carinho, todo o incentivo que têm enviado, que é pelo Instagram, Facebook, pelo e-mail. Muito obrigada por estarem desse lado, muito obrigado por continuarem a apoiar-nos aqui neste processo que também nós temos de ajuda na melhoria da literacia e da educação financeira em Portugal. Dizer-vos, como eu tenho vindo a dizer, que estamos a preparar novidades, portanto podem e devem subscrever a nossa newsletter do Money Lab, cujo link encontram na descrição. Todos os links para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também o nosso grupo do Telegram vão encontrar na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.